vizinha África do Sul, espaços abertos, somente, efetivamente, espaços fechados, para além de ter tomado várias medidas mais arrojadas, digamos assim, o governo sul-africano, através, nesse caso, da voz do presidente Cyril Ramaphosa. Podemos ou não adivinhar medidas de mais relaxamento aqui em Moçambique, tendo em conta esta tendência da vizinha África do Sul? Boa noite. Queria primeiro agradecer pelo convite em nome do Observatório Cidadão para a Saúde e cumprimentar os meus colegas de painel e os telespectadores. Olha, esta questão de relaxamento é uma tendência universal, na verdade. A África do Sul antes já havia dado sinais claros quando reduz, por exemplo, o tempo de isolamento para casos suspeitos ou possíveis casos de Covid, já estava a dar sinais claros. Há um pressuposto muito importante que a África do Sul assumiu para começar esta campanha de relaxamento, porque este é mais um passo de relaxamento. A África do Sul já estava nesta tendência. Um dos pressupostos básicos é que não temos efetivamente o controle da pandemia. E a relação entre as medidas de restrição, as medidas de contenção e os novos casos registrados, ela é muito limitada. A África do Sul é a primeira vez que lança no sentido de não se perceber porque é que, de certa forma, está-se a apertar as pessoas e depois não se perceber até que ponto há uma relação entre os novos casos e as pessoas que estão apertadas ou não. Sim, sim. Então não temos esta relação de forma empírica, confirmada, tanto que a África do Sul, quando começou a campanha, esse processo de redução das restrições, cita a Organização Mundial da Saúde, quando esta diz que boa parte dos novos casos escapam do Sistema Nacional de Saúde. Então, aí surge um dilema. Nós não sabemos qual é o benefício das medidas de restrição, o benefício efetivo. Conhecemos a intenção e uma lógica a partir da qual acreditamos que estas medidas reduzem. E a grande questão não é se reduzem, é que aqui temos que falar de magnitudes. Em quanto reduzem e quanto custam estas medidas. E esse é o grande problema. Então, a África do Sul está nessa tendência, eu acredito que não vai recuar, e o mundo todo já começou a entrar nessa tendência. Moçambique também, não de forma tão atrevida, se calhar ainda, como a África do Sul, mas Moçambique já começou, já há algum tempo, a mostrar uma tendência de redução. Nós, em Moçambique, não temos até hoje evidências de que as praias, por exemplo, a frequência das praias tinha uma relação com novos casos. Não temos uma evidência de que o recolher obrigatório tinha uma relação com novos casos, mas são medidas com custos econômicos. E estes custos econômicos, quando não têm um benefício garantido ou confirmado, acabam sendo custos economicamente não muito racionais. Agora, uma coisa é certa e faz todo sentido, é uma nova pandemia e a ideia é fazer tudo que se pode para proteger. É normal que tenhamos tido excessos, o mundo todo teve excessos, mas agora estamos a traçar aquilo que chamamos curva de aprendizagem. Estamos a aprender que algumas coisas não são tão necessárias, outras não têm resultados tão efetivos. Eu concordo com o Dr. Samugudo quando diz que olhou-se para a economia, mas não se deixou de olhar para a saúde, porque o grande problema do setor de saúde não é uma pandemia. O problema do setor de saúde é a cobertura universal de saúde. E nada deve desviar um sistema nacional de saúde da cobertura universal de saúde. Todo sistema de saúde universalista, ele tem que olhar para a cobertura universal de saúde como a única direção. A questão de saúde para todos. Saúde para todos e toda a saúde necessária. Quando falo de desvio, incluo até algumas doenças. Há doenças que desviam o Sistema Nacional de Saúde da cobertura universal de saúde. A Covid-19 fez isso. A OMS e outras organizações chamaram a atenção, por exemplo, a dizer que a Covid-19 estava a matar mais por malária. Este é um trocadilho, é uma forma de dizer que a Covid-19 está a desviar recursos que teriam salvo mais vidas que foram perdidas por malária do que pela própria Covid-19. Porque isso significa que já em algum momento nos desviamos dos princípios básicos da cobertura universal de saúde. Pensando assim, nós vamos perceber que estas motivações, embora sejam econômicas, também são de saúde.
Por quê? Porque a economia tem lá a agricultura, a economia tem rendimento, que depois vai traduzir-se em receitas fiscais, que vai permitir investir em saneamento, educação. Estamos a falar de determinantes sociais da própria saúde. Ou seja, quando nós dizemos que vamos favorecer a economia, não estamos a dizer que o sistema de saúde vai ser deixado de lado. O que estamos a dizer, em outras palavras, é nós vamos promover a economia para robustecer aspectos sociais que determinam a própria saúde. Um exemplo, se nós fechamos a atividade econômica, reduz o rendimento das famílias mais pobres, que são a maioria em Moçambique, vamos ter problemas de malnutrição. É um problema de saúde, entre outros problemas. Então, quando alivia, o que está a tentar explicar é que não são dois polos separados, a economia e a saúde. Estão inteiramente ligados e tem uma interdependência. Ou seja, aliviar medidas de restrição para promover mais atividade econômica é também promover mais saúde. Sim.